ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês mais um caso para o quadro Por Trás da Fita Amarela. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de dar o like, de se inscrever e me seguir lá no Instagram. E o caso de hoje é o caso de John Meehan. Esse caso ele acabou virando uma série da Netflix que se chama Dirty John. Então se você não assistiu a série ainda e se você tem interesse de assistir e não quer spoilers, eu indico você assistir a série primeiro e depois vir assistir esse vídeo. Como eu vou contar o caso real, meio que eu vou dar muito spoiler da série. O caso Dirty John chegou ao conhecimento do público inicialmente em um artigo do jornal Los Angeles Times e posteriormente o caso acabou indo para um podcast de um cara chamado Christopher Goffard. Ele é um jornalista investigativo que acabou fornecendo muito mais detalhes sobre esse caso. E em 2018, a emissora Bravo resolveu dramatizar os acontecimentos em forma de série e acabou originando a série Dirty John. A série Dirty John é estrelada por Eric Bana como John Meehan e Connie Britton como Debra Newell. A série ela relata fatos reais, porém dramatizados para poder manter o interesse do público. I believe in dreams. Dreams you can live in. If you design the space where the story will happen, nothing ugly can get in. John Meehan nasceu em 3 de fevereiro de 1959 nos Estados Unidos. Ele foi criado junto com suas irmãs Karen e Donna Meehan. Seu pai se chamava William Meehan e ele comandava um cassino chamado Diamond Wheel Casino, em San José, na Califórnia. William ensinou John desde criança a sempre a mentir e a enganar as pessoas. Ele usava John para cometer pequenos delitos, para que eles fossem indenizados e ganhassem muito dinheiro com isso. Ele, por exemplo, já fez John botar pedaços de vidro em um prato em um restaurante e comer, e até mesmo se jogar na frente de um carro. What the fuck? John frequentou a escola Prospect High School, em Saratoga, na Califórnia, onde ele era conhecido por ser um garoto atraente, atlético e muito gentil. Porém, nos anos 80, ele acabou sendo preso por tráfico de cocaína, chegando até a ser expulso da Califórnia como parte de um acordo judicial de sua liberdade condicional. Em 1988, ele se formou na Universidade do Arizona como bacharel em artes e logo depois ele entrou na Faculdade de Direito da Universidade de Dayton. E foi lá que ele conseguiu o apelido Dirty John, devido à sua habilidade de atrair mulheres. E também foi nessa universidade que ele conheceu Tonya Sells, de 25 anos. Na época ele tinha 31 anos de idade, mas ele dizia pra ela que ele tinha 26 anos. Tony e John começaram um relacionamento que rapidamente acabou evoluindo para um casamento em 1990. E eles tiveram 2 filhas. Ao passar o tempo, John acabou criando uma grande fascinação pelo trabalho de Tonya, que era de enfermeira. E ela acabou ajudando ele na escola de enfermagem e na escola de anestesia do Tennessee. Porém, 10 anos depois, John pediu divórcio, alegando que ele tinha sido traído. E naquele mesmo ano, Tonya descobriu uma caixa de anestésicos cirúrgicos roubados em sua casa em Ohio. E quando ela contatou a polícia, John começou a ligar pra ela sem parar, começou a ameaçar ela e falando constantemente pra ela aproveitar o tempo que lhe sobrava na terra. John nessa época trabalhava como anestesista em um hospital e ele obviamente acabou sendo demitido. E depois disso ele mesmo confessou de ter levado uma arma pra uma sala de cirurgia. Em 2002 ele se declarou culpado pelo roubo dessas drogas, mas em vez de se render, ele fugiu com um kit de anestésico e pouco tempo depois a polícia acabou encontrando ele quase inconsciente em um hotel em Michigan. Enquanto ele estava na ambulância, ele tentou fugir, mas não conseguiu. Ele acabou sendo preso e ficou 17 meses na prisão. Assim que saiu da prisão, em outubro de 2014, John imediatamente criou um perfil em um site de namoro chamado Match.com. E foi lá que ele conheceu Debra Newell. Debra era uma empresária independente e rica de 59 anos de idade, que possuía sua própria empresa chamada Ambrosia Interior Design. E logo no começo de sua vida ela passou por um enorme trauma. Seu cunhado, Billy Vickers, matou sua irmã, Cindy, com um tiro na cabeça. E sua mãe, Arlene Hart, que era uma cristã profundamente religiosa, perdoou Billy e, além de perdoar, ela testemunhou a seu favor e ele foi solto uns 2 anos depois. Antes de Debra entrar no site de relacionamento, ela tinha se casado 4 vezes e tinha 4 filhas. Mas apenas Jacqueline e Tara, ou Terra, foram voluntárias no podcast original, então só elas duas aparecem na série também. O primeiro encontro de John e Debra foi em um restaurante chamado Houston's, e nisso ele tinha dito que tinha sido anestesista no Iraque e que tinha passado um ano fora no Médicos Sem Fronteiras. E logo no terceiro encontro ele já falou pra ela que amava ela. E depois de apenas 2 meses juntos,
Eles se casaram escondido em Las Vegas e se mudaram para uma casa que custava $6.500 por mês em Newport Beach. As filhas de Deborah, Tara e Jacqueline, desaprovaram John desde o primeiro momento em que viram ele. Elas não gostaram dele e desde o começo do relacionamento elas duas falavam pra mãe que tinha uma coisa errada com ele, mas ela estava tão apaixonada que ela não conseguia enxergar isso. E elas até descobriram que ele tinha sido preso anteriormente. Após descobrir a verdade, ela relutou um pouco, mas depois de um tempo ela deixou ele em março de 2016. O que obviamente ele não aceitou muito bem. E ele começou a assediar e ameaçar ela e a sua família, enviando fotos nuas dela pro sobrinho e até mesmo colocando fogo no carro dela. 5 meses após o término, depois de ficar esse tempo todo parado, quieto, sem fazer nada, ele atacou Tara em um estacionamento de um complexo de apartamentos com uma faca, mas um tempo depois de estarem lutando, ela conseguiu chutar o braço dele, fazendo com que a faca caísse, e ela pegou a faca e começou a esfaquear ele como um meio de proteção. Foram no total 13 facadas, porém ele estava vivo quando a polícia chegou, mas os médicos falaram que ele não tinha como se recuperar daquilo e que ele estava em coma. E 4 dias após o acidente, os aparelhos dele foram desligados e ele morreu. Tara foi inocentada pela polícia, que considerou o caso como legítima defesa. E hoje, com 28 anos de idade, ela se dedica a superar o estresse pós-traumático. Enquanto que Jacqueline tem uma empresa de design e Deborah se mudou para Nevada e continuou seus negócios por lá. Na Netflix, além da série Dirty John, tem também um documentário que se chama Dirty John: The Dirty Truth. Se vocês quiserem saber mais detalhadamente sobre esse caso, eu indico vocês a assistirem esse documentário. É um documentário bem simples, né, que eu acho que eles só fizeram mesmo por conta da série, vou explicar melhor os fatos, mas é interessante assistir. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever, de me seguir lá no Instagram. E se vocês tiverem alguma opinião sobre algum caso que eu vou trazer, pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar trazer. Bom, até semana que vem!